Oi, Mônica, como vai? Tudo bem? Tudo bem? E você como está? Tudo tranquilo, tudo em paz. Mônica, eu queria conversar com você, antes de falar especificamente, daqui a pouco eu vou mostrar o teu livro. Eu li esse livro aqui de cabo a rabo algumas vezes, porque eu gostei demais de algumas coisas aqui. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Você é caiçara, é isso? Isso aí. Nasci em Santos, passei a maior parte da minha vida lá na Baixada Santista, Santos, São Vicente. Sim. Você sabe que até hoje eu não sei onde termina Santos e começa São Vicente? Quando eu Ah, é pegava, uma dificuldade, porque você está andando na rua, você deu um passo, você já mudou de cidade, né? já está em Santos. E Santos, para mim, pelo menos na minha concepção, até é bom você me ajudar nisso aí. Eu fui várias vezes para Santos para dar cursos lá pela Universidade Corporativa do Banco do Brasil. Isso tem tempo. Nem pergunte quando, viu, Mônica? Nem pergunte quando. Eu descia, pegava aqui. Eu moro em Campinas, o pessoal que assiste o canal sabe. E eu pegava a Marginal do Pinheiros e caía em Santos, né? E dava Uhum. o curso aí, voltava e tal. E eu achava Santos tão pequenininha assim, apertada territorialmente. Parece que é um fato, né? É uma cidade comprimida entre Guarujá e São Vicente e a Serra do Mar, não é? É, Uhum, sim. tá. Você sabe o que aconteceu? Você tem que prometer não rir. Uma vez eu fui dar um curso e era um sábado e domingo intensivo. 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. E eu não conhecia a cidade e eu Deodato, caipira Deodato, de carro em Santos, não tinha GPS ainda. Eu acordei de manhã e peguei o carro. Eu fui parar no cais, domingo de cedinho, quase 7 horas da manhã. Prostitutas, homossexuais, marginais no cais. E de repente eu estava ali com o meu carro. Eu falei, nossa, onde é que eu fui parar? Fui saindo, dei um jeito lá, mas acho que toda cidade que tem porto tem regiões assim, né? Tem regiões assim. Eu vou chamar a vinheta, viu, Mônica? E vou começar a fazer umas perguntas sobre Sim. este livro extremamente interessante. Como ler a filosofia clínica. Olha só como você colocou, vírgula, ou melhor, no título, achei interessante. Uhum. Como ler a filosofia clínica, vírgula, ou melhor, vírgula, a orientação filosófica, prática da autonomia do pensamento. Mônica, que negócio interessante. Eu vou chamar a vinheta, depois da vinheta, vamos conversar sobre o teu livro, tá bom? Tá. Então, como eu falei antes da vinheta, estou aqui batendo um papo, conversando com a Mônica sobre o livro que ela escreveu. Eu já falei o título dele, é um livro muito interessante. Mônica, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você: como é a relação ao longo da timeline, da linha do tempo, né, desde a filosofia antiga até a contemporânea? Como é a relação entre a filosofia e a vida cotidiana, a vida de todos nós? Como é que se deu isso ao longo do tempo? Uhum. Sim, a gente poderia considerar que a filosofia, desde as origens, né, está vinculada às questões da vida cotidiana. Ela vem a partir dos problemas, né, e esses problemas, eles são os problemas do vivido, né? O próprio surgimento da filosofia está muito vinculado a mudanças, né, na forma de levar a vida cotidiana, de organizar a cidade, né? Então, a gente tem uma série de estudos, né, específicos, né, sobre como que as mudanças na vida cotidiana, lá atrás, na antiguidade, trouxeram a possibilidade do surgimento da filosofia ali na Grécia, né? Então, a filosofia está vinculada às nossas questões. É que às vezes a gente acaba considerando a filosofia uma coisa muito distante, né? Justamente por falta de um conhecimento um pouco mais aproximado, mais profundo, né? Do que é este fazer da filosofia. A filosofia, ela está aí para pensar as questões da nossa vida, né? E é isso que nós fazemos quando fazemos filosofia.
Vou fazer uma provocação para você, Mônica. Posso fazer uma provocação? Você não acha Sim, que é pode. incapacidade, entre aspas, dos pesquisadores da filosofia em não conseguir passar para a sociedade a importância e a relevância da filosofia para o cotidiano? Porque essa imagem distorcida que a sociedade tem em relação à filosofia, talvez seja por dificuldade de passar o que é a filosofia com uma simplicidade para a sociedade. Não é bem uma provocação, é até uma pergunta. Você acha que eu estou errado em pensar dessa forma? E eu coloco assim justamente porque eu me coloco dentro da sociedade. Uhum, sim. Você falando isso me lembram duas coisas, né? Eu tive um professor na graduação em filosofia, o padre Valdemar Vale Martins. Ele dizia o seguinte, que se a filosofia não servir para a vida, ela não serve para nada, né? E ele estava inspirado, muito inspirado, no trabalho do Ortega y Gasset, do Karl Jaspers, né? E um dos textos que ele indicou, e aí esse texto é o que me vem, né? Era a Introdução ao Pensamento Filosófico, do Karl Jaspers. Neste livro, existe um capítulo chamado A Filosofia no Mundo, onde o Karl Jaspers vai mostrar por que isso, de certa maneira, se dá, né? Então, como que a filosofia é vista nesse distanciamento do mundo? E ele fala de dois problemas, né? Dois extremos. Um extremo que é a banalização, né? Então, se tudo é filosofia, eu não preciso de filosofia, né? Eu tenho a minha própria filosofia, né, de vida, então eu não preciso estudar filosofia se tudo é filosofia. Então, o outro lado é a elitização, né? A elitização é uma grande armadilha, né? Porque você tem aquela ideia de que a filosofia é só para iluminados, né? Só para pessoas, né, que são especiais, e isso acaba afastando as pessoas da filosofia. E é uma armadilha porque algumas pessoas talvez acreditem nisso, né, e passem a defender que a filosofia não é para todos. Então, acho que falta, sim, né, essa ideia de que nós podemos pensar sobre as nossas questões cotidianas e que a filosofia pode ser interessante em quaisquer cantos, né? Então, que a gente pode levar a filosofia para as ruas e pensar sobre elas. Eu não diria que é um problema específico dos professores de filosofia, como você colocou, porque eu vejo aí toda uma tentativa de muitos professores de filosofia em fazer isso. Mas existe um outro trabalho, principalmente no sentido da banalização da filosofia, que vai afastar, de certa maneira, a população da filosofia. E mesmo no ponto da elitização, né? É muito difícil, é uma coisa muito complicada. E quando a gente começa a entrar em contato com as chaves de leitura, a gente começa a entender, né, os textos filosóficos, a gente vê que não é essa complexidade toda. Ok. Mônica, legal. Me fala uma coisa. Desde sempre, desde a adolescência, eu ouvia falar, eu convivia, talvez eu tenha passado por algumas situações, humano, demasiadamente humano que somos, nas crises existenciais, nos problemas de relacionamento. Como a filosofia pode contribuir nesses dois campos e em outros campos aí? Uhum. Bem, essas questões, elas nos acompanham, né? Então, tá, pensar, por exemplo, quem sou eu, qual é meu papel no mundo, né? Ou mesmo qual o sentido disto que estou vivendo, é a tarefa da filosofia, de alguma maneira, né? Então, entender um pouco da nossa própria história, não só da nossa história como indivíduos, mas também da nossa história, né? Da história da humanidade, até para entender que certas coisas que a gente está vivendo na verdade, são resultados de todo um processo histórico, né? E se apropriar desse processo e, de alguma maneira, a filosofia nos auxilia para que possamos nos colocar como agentes neste processo, e não sermos levados
né? Então, um dos grandes problemas do nosso cotidiano e das nossas relações é que muitas vezes nós somos levados por uma série de crenças, por uma série de contextos, né? E é como se nós não tivéssemos elementos para a condução da nossa própria vida, nem conseguíssemos entender como que nós estamos nesse lugar em que estamos, né? Como que eu vim parar aqui, né? Então, aí, a partir da compreensão de como eu vim parar aqui, eu posso ter mais elementos para pensar para onde ir daqui para frente, né? Como me posicionar diante do outro, do mundo, dos problemas, né? Não que isso vá eliminar os problemas de modo algum, mas nos permite entender melhor, né? Onde nós estamos e o que nós temos como possibilidade para lidar com aquilo que se coloca como um problema para a gente. Ô, Mônica, e na medida em que o sujeito se apropria, durante a orientação filosófica, dos instrumentos da filosofia, ele passa a ter mais estabilidade emocional? Então, isso depende, né? Porque para algumas pessoas, conhecer, né, o que se passa ao seu redor, o que se passa com a sua vida, como que chegou ali, quais são os instrumentos que tem para lidar com os problemas, para algumas pessoas isso é suficiente para que ela se sinta mais tranquila, né, e consiga lidar com as situações. Para outras pessoas, não, né, isso não é suficiente. Às vezes, ainda que a gente saiba de que se trata, né, o que está acontecendo, quais são as possibilidades para lidar, tem outras coisas que nos tomam. Né? Inclusive, em alguns casos, é importante que a pessoa também tenha um acompanhamento psicológico, né, justamente para trabalhar todo esse lado. O nosso trabalho na filosofia, no que diz respeito às emoções, é uma leitura de como as emoções se dão, né? É uma compreensão dos processos emocionais, mas não necessariamente um trabalho de controle das emoções ou de estabilidade emocional, né? Isso somente algumas pessoas que vão conseguir tendo um conhecimento do processo, né? Ok. Mônica, e na medida em que o sujeito que recebe a orientação se apropria e passa a entender os conceitos da origem, os vários conceitos filosóficos, como isso pode impactar a qualidade de vida dele? Quando a gente conhece melhor, né, a si mesmo, as suas necessidades, as suas possibilidades, o contexto no qual nós nos encontramos, né, nós vamos conseguir aí mais elementos para lidar com as coisas que nos ocorrem. Não significa que todos os problemas serão resolvidos, né? Significa que talvez nós possamos descobrir que aquilo que nós somos não é compatível com o contexto no qual nós nos encontramos, né? E aí nós vamos fazer o que com isso? Né? Nós vamos mudar a nós mesmos, nós vamos mudar o contexto, quais são as possibilidades para mudar o contexto, né? E às vezes é possível descobrir que faltam elementos ali naquele contexto para que as coisas possam acontecer. Então, nestes casos, como que nós podemos desenvolver estes elementos? Né? Sejam elementos do contexto, sejam elementos no próprio sujeito que está ali, né, vivenciando aquela situação. Legal. Mônica, muitas pessoas que assistem o canal sabem que eu sou engenheiro civil e trabalhei com gestão, administração durante muitos anos. E sabe o que a gente usava? E a gente tratava em sala de aula também, a árvore do processo decisório. A partir de informações, a gente selecionava, dava um tratamento racional e optava, no processo de tomada de decisão, pelo melhor caminho. Eu acredito que essas ferramentas da orientação filosófica agregariam muito, inclusive para gestores de empresas. Me fala uma coisa, Mônica, o que é clínica? Como é que é isso? O que é clínica e como era a medicina e a filosofia ao longo do tempo, desde a antiguidade até hoje? Então, quando nós pensamos em clínica hoje,
geralmente nós pensamos no modelo, né, dos hospitais, da clínica médica, onde a pessoa procura porque tem um sofrimento, um incômodo, e vai ali passar por um processo de diagnóstico, né, e de tratamento, buscando a mudança de estado, né, a saída de um estado patológico para um estado onde pelo menos o sofrimento seja minimizado, ou um estado de cura. Mas quando a gente volta na história e a gente vai olhar a origem da palavra, a palavra clínica vem do klinos, kliné, né, do grego, que diz respeito a ir ao leito do doente. Né? Tem estudos muito interessantes sobre as relações entre a filosofia e a medicina nas suas origens. Né? Então, a ideia de que os filósofos pré-socráticos, naquela busca por explicações na natureza, né? Buscando as origens dos problemas e dos fenômenos naturais, tivessem inspirado o surgimento dos primeiros médicos, né, da escola hipocrática, e estes tivessem inspirado o método socrático, platônico, né? Então tem toda uma relação ali. Esses primeiros médicos, eles eram médicos itinerantes, e eles, ao chegar numa determinada cidade, eles iam estudar vários elementos, né? Desde as águas, os ventos da região, os hábitos daquela sociedade. Então, acreditava-se, naquele momento, que uma doença era um desequilíbrio, né, com relação aos elementos da natureza. Então, era preciso restabelecer o equilíbrio. E para restabelecer o equilíbrio era preciso estudar o todo. Então, daí, ir ao leito do doente significa conhecer os hábitos daquela sociedade, porque às vezes o que gera o problema é um hábito, né? Às vezes o que gera o problema é uma alteração em algo no ambiente que sequer é perceptível à pessoa. Né? Então, esse conhecimento e essa observação, né, de como está o mundo à sua volta e o que tem mudado. Então, às vezes a pessoa chega, né, para as nossas conversas com uma queixa de que eu não tenho vontade, eu não tenho forças, e entre outras coisas, nós vamos pesquisar como são os hábitos dessa pessoa, e se houve alguma alteração nesses hábitos, né, a partir daquele momento em que, ou um pouco antes daquele momento em que ela começa a perder a vontade de fazer as coisas. E às vezes é possível identificar que não se trata de um problema filosófico, pode se tratar de um problema médico, né? Então, a pessoa, de repente, relata uma mudança na dieta, então pode ser um problema nutricional, né? Ou, do nada, ela começa a sentir diferenças, né, no funcionamento do seu organismo. Então, é preciso consultar um médico para verificar se tem ali alguma questão dessa natureza. E, às vezes, tem. Né? Então, é um problema de outra natureza. Então, a ideia de clínica aí é a ideia de você ir até o mundo desta pessoa e conhecer os seus modos de viver, de ser, de pensar. Ok. Mônica, e como é que funciona a prática da filosofia no consultório? Uhum. Bem, essa é uma prática que eu poderia descrever assim brevemente da seguinte maneira: a pessoa traz as suas questões, né, as suas questões cotidianas, aquilo que a incomoda, e nós vamos pensar juntas sobre estas questões. Então, a primeira coisa é entender que tipo de questão é essa, né? O que é isto? A pergunta fundamental da filosofia, né? O que é isto? Como isto se dá? Por quê? Para quê? Né? Então, nós vamos primeiro entender, junto com essa pessoa, qual é a questão. Uma vez compreendida a questão, nós vamos estudar com essa pessoa e conhecer os contextos dela, né? Como que essa questão se formou aí no contexto dela, como que surge, qual é a história da questão.
em filosofia, quando nós abordamos um problema, nós abordamos a história desse problema, né? Então, o que já foi pensado, que tipo de solução a pessoa já procurou para aquele problema. Depois nós vamos entender como é esta pessoa. E aqui eu estou falando depois, mas não é uma relação de antes e depois, tá? Eu estou falando mais didaticamente, porque é algo que se dá nas conversas simultaneamente. E eu poderia dizer que nós temos 3 elementos importantes aí. O primeiro é uma escuta filosófica, e o que vai caracterizar a escuta filosófica é justamente a não antecipação, né? Ficar naquele posicionamento de eu não sei. Então, se você, Deodato, tem algo, né, a me trazer, eu não sei, é você quem vai descrever, quem vai trazer os elementos. Então, aquela escuta que, ao mesmo tempo em que não antecipa, ela é investigativa. O segundo elemento que está presente nessas conversas é a pesquisa filosófica. Pesquisar em filosofia é problematizar. A pesquisa em filosofia não é assim, vamos descobrir uma resposta. Não, nós vamos problematizar. E esse problematizar é um movimento que vai se dar no diálogo, né? E que vai se dar, muitas vezes, com outros elementos que vão se colocar em contraposição àquilo que é a posição da qual você, Deodato, está partindo. Né? Então, no nosso trabalho, a primeira coisa que eu preciso saber escutar é qual é a posição da qual você está partindo. Entender o lugar a partir do qual você fala, você pensa, você vive as suas questões. Até para que, entendendo isso, eu possa estabelecer junto com você as contraposições. E isso não é um trabalho que eu vou estabelecer para você, é um trabalho que nós vamos construir juntos e que você vai se apropriar disso, né? Na medida em que que nós estamos investigando e que você vai observando esses elementos, você mesmo vai observar qual é o seu lugar no mundo e por que, a partir deste lugar, determinados elementos parecem ser problemáticos, a partir de outros lugares não, que outros posicionamentos são possíveis diante deste problema. Então, nós vamos levantando estes elementos. E um terceiro ponto, que também é próprio do pensamento filosófico de um modo muito geral, é o levantar hipóteses, né? E aí nós vamos levantar hipóteses para pensar em formas de lidar com este problema. E esse levantar hipóteses pode ser levantar hipóteses de algo que é uma solução, que já está aí, mas pode ser também o criar formas, né, diferentes das formas habituais para lidar com esse problema. Então, por exemplo, podemos partir de algo que você já faz uso para lidar com as suas questões, né? Poxa, se você resolve as suas questões dessa maneira, por que aqui não está funcionando? Vamos estudar isso. Mas também podemos levantar a hipótese de outras formas que você não conhece, que você pode aprender, e de outras que sequer estão aí disponíveis, mas que podem ser criadas para aquele tipo de problema diante do qual você está. Então, o trabalho, assim, em linhas muito gerais, ele se dá desse jeito, né? Basicamente uma conversa. Nós consideramos também outras formas de expressão, isso é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? Além do verbal, porque às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de verbalizar, então nós vamos trabalhar com também fotos, desenhos, música, aquilo que for a forma mais interessante para a pessoa se expressar. Mas é sempre ela quem vai trazer os significados daquelas formas que ela está trazendo. Se ela traz a forma, ela traz a chave de leitura, né, como que se estabelecem os significados, vem sempre a partir da pessoa. Cada trabalho é único, né, e cada experiência é muito diferente da outra. Ok. Mônica, você tocava violão desde os 10 anos de idade? Sim, é uma das minhas paixões. Ok. Você deve estar estranhando por que eu estou falando desse lado da Mônica. Eu quero saber, eu quero saber se a Mônica é normal, se o Deodato é normal,
se A, B, C, D são normais ou não. Uhum. Pois é, o que é ser normal, né? Tem trabalhos muito interessantes, a gente poderia chamar aqui para conversa um Michel Foucault, né? A gente poderia chamar aqui para conversa, né, vários filósofos, porque poderíamos pensar nesse normal, e aí eu vou trazer aqui uma leitura do professor Leônidas Regenberg, que trabalhou durante muito tempo com a metodologia da pesquisa nos cursos de medicina, e foi um lógico brasileiro, uma pesquisa muito bonita, e ele escreveu um livro chamado Doença, um estudo filosófico, né? E nesse livro ele vai discutir o que é esse normal dentro da medicina, né? E ao discutir isso, ele vai dizer que esse normal é aquilo que está de acordo com a norma, né? E o que está de acordo com a norma? A norma é um padrão que nós vamos pesquisar numa determinada população, né? E vamos fazer os nossos estudos a partir daquele padrão. Então, é possível, e aí nessa discussão ele vai mostrar que é possível que algumas pessoas estejam dentro do padrão, mas não estejam saudáveis. E outras pessoas estejam fora do padrão e não estejam doentes, né? E se a gente traz essa discussão para as questões existenciais, né, o que é ser normal? Então, os padrões de normalidade, eles são muitas vezes culturais, eles mudam, né, de acordo com a cultura, com o tempo, e é importante nós termos ciência de que muitas vezes aquela pessoa que se coloca como a estranha num determinado momento histórico vai ser exatamente aquela pessoa que vai contribuir para a mudança de um padrão, porque ela coloca em questionamento algo que está gerando sofrimento para uma grande parcela da população, né? E que as pessoas não estão olhando, porque não é o habitual olhar para isso. E, de repente, isso é ali, né, provocado, e aquele padrão é modificado, há muito sofrimento nisso, mas a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira. Eu poderia trazer aqui também o Canguilhem, né, quando ele vai dizer que o normal ele não está em oposição ao patológico, né? Então a gente não tem essa relação normal e patológica. E para estabelecer o que é uma patologia, não dá para olhar para a norma, né, para o normal, porque isso é essa mensuração. É preciso olhar para o habitual. Então, você que né, caipira e eu que sou caiçara, o nosso habitual, né, no nosso cotidiano pode ser muito diferente, né? E pode ter elementos comuns, mas o que é normal para você nos seus contextos pode não ser para mim. Esse é um campo, né? Mas aí a gente tem um outro campo, e eu estou nessa conversação propositadamente, né, com a discussão na medicina, que quando que eu preciso cuidar de alguns elementos que fogem àquilo que é o padrão, porque isso é o indicativo de alguma patologia, né, algo que pode ter um outro tipo de tratamento, né? Então, eu preciso observar aquelas características que fogem a um padrão do habitual da pessoa. Então, por isso que é importante para a gente ter história de vida da pessoa, conhecer a cultura da qual ela vem, os hábitos, justamente para identificar, não, isso aqui é parte do habitual desta pessoa, né? Isso aqui foi construído assim. E identificar algo que, de repente, surge do nada, né? Não tem uma justificativa ali, mas que traz sofrimento para a pessoa, né? O Canguilhem usa essa expressão, né? O sofrimento e a ideia de vida interrompida, né? A sensação de vida interrompida. Aí a gente precisa olhar para isso de uma outra maneira e cuidar disso, né? Porque a gente tem os dois lados. Um lado é dizer que tudo
está fora do normal e que as pessoas têm que entrar naquele padrãozinho que é um padrão, na verdade, muito mais cultural, às vezes sociopolítico. E outro que é aquelas características são indicativas de que a pessoa está passando por um grande sofrimento e que talvez haja tratamento em outros campos e que esses campos podem trazer um grande alívio para essa pessoa. Então, a gente fica aí, né, nesses dois polos, tentando observar os dois polos ao mesmo tempo e as várias gradações existentes entre um e outro. Ô, Mônica, e como cada pessoa se posiciona no mundo? Então, cada um à sua maneira, né? Então, nós temos, assim, muitas formas, né, de lidar com as questões, de se posicionar, e é importante a gente conhecer as formas que funcionam para nós, né? Talvez você não se sinta confortável com as minhas formas, nem eu com as suas, né? Talvez as minhas formas não funcionem para os seus contextos, né? Mas talvez a gente possa aprender, né, um com o outro, e algumas das suas formas possam ser incorporadas às minhas e vice-versa, né? Então, essa aprendizagem, ao estar diante do diferente, é algo extremamente rico, né? A gente tem uma certa tendência a não querer olhar para o diferente, a querer, né, fugir daquilo que é diferente, né, da nossa forma de ser. Mas pode ser uma aprendizagem muito interessante, né? Eu posso descobrir novas formas de me posicionar no mundo, isso pode ser muito rico. Mas claro que também não é aquela coisa, né, de eu vou imitar a forma do outro, ou vou absorver sem nenhum filtro, sem nenhuma crítica, não é disso que se trata. Mônica, você está falando de singularidade? Exatamente, né? Cada um de nós de alguma maneira, um ser único, apesar de nós termos assim, características similares da espécie, da cultura, né? Mas nós temos as nossas características próprias. E respeitá-las é muito importante, ao mesmo tempo em que respeitar essas características no outro. Ultimamente, a gente tem vivido algumas situações muito complicadas, né, do discurso da singularidade ser utilizado para ser violento com o outro, né? Então, não é disso que se trata, tá? Você respeitar a minha singularidade não significa que você vai permitir que eu desrespeite você, né? Então, a gente tem que ter aí uma questão do convívio, né? Então, eu estou falando da singularidade como ser quem sou diante do outro, diante do mundo, né? E num coexistir, coabitar este mundo que nós habitamos, né? Porque nós coabitamos com outras pessoas, com outras que têm características muito diferentes da nossa, com outras espécies, né? E muitas vezes nós esquecemos disso e achamos que nós podemos tudo, né? Em nome desta singularidade. Por eu ser quem sou, do jeito que sou, eu, né, me permito. E aí algo é rompido, né? Que é justamente essa possibilidade de coexistência. Estamos falando de ética, mas eu não vou entrar na Exatamente. ética, não. Ô, Mônica, deixa eu te falar uma coisa. Tem tanta coisa para a gente conversar, viu, Mônica? Sim, vai, uma coisa iria Né? puxando a outra, mas eu sou engenheiro, eu sempre estipulo uma espinha dorsal onde eu me permito sair e voltar, e sempre deixo aí algumas coisas na pauta. Vamos ter muitas coisas para voltar a conversar no futuro. Eu queria concluir essa nossa conversa sobre o teu livro, perguntando, e aí é para você responder para o grande público que está nos assistindo, eventualmente que nunca ouviu falar em acompanhamento filosófico, não sei quem está assistindo. O que se procura num acompanhamento filosófico? O que se procura? Uhum. Bem, aí voltando à questão da singularidade, né, cada pessoa vai procurar algo, né, muito próprio. Então, acho que esse é o primeiro ponto.
né? Que, se você, Deodato, né, procurar um consultório de filosofia para uma orientação filosófica, você procuraria o quê? Acho que esse é o primeiro ponto da nossa conversa. Então, nós vamos encontrar desde pessoas que buscam uma compreensão maior acerca do seu lugar no mundo, até pessoas que buscam formas de se relacionar melhor com a família, com os vizinhos, né? Ou pessoas que querem entender um pouco melhor como que a sociedade está constituída e como que elas podem se inserir nesta sociedade, ou como que elas podem colocar o seu modo de ser em discussão nesta sociedade. Então, as questões são as mais variadas, né? E, em geral, são os chamados problemas filosóficos, né? O que a gente chama de um problema filosófico? É um problema cuja solução não está aí pronta, né? Então, nós precisaremos estudar, entender como ele é constituído e construir juntos, né, esta possibilidade de solução para este problema. Às vezes, a pessoa procura e a gente descobre que não é disso que se trata, né? É um problema que tem solução, mas essa solução está num campo para o qual a pessoa não está olhando. Então, o trabalho acaba sendo muito de, né, olha, vamos entender o que se passa e onde que você pode encontrar, né? E esse onde pode ser na engenharia, pode ser né, na medicina, pode ser na arte, né? E às vezes não, às vezes é justamente, sim, um problema filosófico, e nós vamos encarar este problema com os instrumentos que a filosofia nos fornece para tratar os problemas filosóficos. Mônica, antes de fazer a última pergunta, eu vou fazer um parênteses. Você promete não ficar brava com o parênteses, que eu vou colocar dentro desse parênteses? Prometer não dá, né? Não sei do que se trata. Quando a minha esposa, nós somos casados há 40 e poucos anos, ela vai falar de alguma situação, problema, eu falo com ela assim, pega a navalha de Ockham. Ela quer morrer. Está vendo a sua reação? Porque eu sou engenheiro cartesiano e gosto de ser engenheiro cartesiano e gosto de ser objetivo. Eu falo, pega a navalha de Ockham e pega o caminho mais curto. Mas aí eu tive que explicar para ela o que é a navalha de Ockham. Mas fecha parênteses, deixa a brincadeira lá. Deixa eu aproveitar o seu parênteses, porque isso é legal, né? Então, uma pessoa que traz essa característica sua, a forma de abordar o problema vai ser mais direta, mais objetiva. Então, a gente também vai observar a forma como a pessoa habitualmente lida com os problemas, como ela lê os problemas e como faz sentido para aquela pessoa. Às vezes, aquela forma é exatamente o problema. Porque diante de uma determinada situação, aquela forma não funciona. Então, aí é aprender outras. Mônica, você matou a pau. É um problema na minha relação com a minha esposa. Brincadeiras à parte, claro. Olha, muito legal. Mônica, muito legal conversar com você. Muito legal mesmo. A última pergunta, eu vou tocar numa ferida, me parece. Você me autorizou, eu vou tocar. Você, por gentileza, claro, vai dar o tratamento que você achar que cabe. E essa última pergunta não é voltada para o grande público, ela é voltada para o meio acadêmico e também para a sociedade, claro. Você fala no seu livro, vou pegar aqui a palavra que você usou, a história de um equívoco. Por gentileza, Mônica, para a gente caminhar para o fechamento, eu sei que talvez até deva te machucar um pouquinho, mas fala um pouco sobre essa história do equívoco que está no final do teu livro. Até mesmo o pessoal que lê o livro lá vai já ter uma pitadinha do que foi esse equívoco, né? Sim. Esse livro, na sua primeira edição, ele se chamava Como Ler a Filosofia Clínica, a Prática da Autonomia de Pensamento. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu me envolvi com o processo da filosofia clínica há muitos anos
e que desde o início eu defendo que a filosofia clínica é filosofia, né? E, inclusive, o primeiro livro introdutório que eu escrevi sobre o assunto, que não é este, é o livro publicado pela WH para entender a filosofia clínica, o apaixonante exercício do filosofar. Este né? livro ainda tem ou está Não, esgotado? ele tá esgotado. Essa ideia, né, o apaixonante exercício do filosofar é a minha ideia acerca do que é esse trabalho na filosofia clínica. Com o passar do tempo, e aí eu acho que isso é importante assumir, né, de um lado, as minhas pesquisas seguiram um rumo, né, e eu, sim, confesso que muito da minha experiência no consultório que moveu as minhas pesquisas. Então, esse movimento, ele foi um movimento que me levou numa determinada direção. Mas, de outro lado, a própria organização da filosofia clínica acabou ganhando um outro corpo, né? Foi para um outro caminho. E, em 2013, eu edito, pela Filocusar, o livro do professor José Maurício de Carvalho, que se chama Diálogos em Filosofia Clínica. A discussão com o professor José Maurício de Carvalho ela era muito antiga, já desde o início, né, eu dizendo que é filosofia, ele dizendo que não é filosofia, que a filosofia clínica é uma técnica de ajuda ao outro, com fundamentação fenomenológica. Então, o professor José Maurício, neste livro, escreve um primeiro capítulo inteiro, justificando por que a filosofia clínica não é filosofia. Né? E, diante dos vários movimentos ocorridos na filosofia clínica, nestes anos todos, eu precisei concordar com o professor José Maurício que eu cometi um equívoco de interpretação, né, que ele está correto, que a filosofia clínica não é filosofia, ela se aproxima mais de uma técnica, e o trabalho que eu faço, ele mesmo chegou a dizer isso para mim, né, numa das nossas conversas, que o trabalho que eu faço é filosofia, mas não é filosofia clínica. Então, diante desse impasse e de muitos outros impasses relacionados aí como é a formação, né, quem pode atuar como um profissional na área. Então, diante desses vários impasses, eu considerei que seria mais adequado, né, essa cisão e essa nomeação diferente do meu trabalho, até para que haja uma distinção. Né? Então, eu chamo de orientação filosófica, até porque a orientação filosófica está lá na Classificação Brasileira de Ocupações, né, como uma das atividades da profissão filósofo, né, que é orientar pessoas e grupos. Então, isso é próprio de quem tem a formação em filosofia, e é isso que eu defendo, né, porque os instrumentos que nós aprendemos, né, no decorrer de uma graduação em filosofia nos permitem fazer uma leitura filosófica, nos permitem pesquisar em filosofia e nos permitem levantar as hipóteses em filosofia, como eu descrevi há pouco, que é o nosso trabalho, ou seja, nós temos estes elementos na formação em filosofia. E não concordo que um trabalho denominado filosofia seja desenvolvido por quem não tem esses instrumentos. Né? Então, eu defendo que esses instrumentos eles são fundamentais, além de um repertório no campo para você poder mobilizar os conceitos. Né? Um repertório que não se adquire só na graduação, né? Porque a gente costuma dizer, ao final da graduação em filosofia, que ali é o momento em que o estudante está pronto para começar a estudar filosofia. Né? Então, é um estudo para a vida. Né? E a gente vai ampliando esse repertório no decorrer da vida, porque aquela coisa que instiga a pesquisar, certamente já tomou aquele que faz uma graduação em filosofia. Ele já vai para lá um pouco com isso, mas no decorrer do curso isso vai se tornando cada vez mais intenso. E é essa busca, essa investigação constante que vai caracterizar o trabalho da filosofia no consultório também.
né? De não deixar as coisas passarem despercebidas. Vamos olhar para elas, vamos, né, entender como cada elemento ali vai se colocando. Ok. Mônica, muito obrigado por separar esse tempo aí para a gente conversar, trocar algumas ideias. No futuro a gente volta a conversar outras vezes, tá bom? Certamente. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua disponibilidade, o seu interesse, né, na temática, e vamos conversando sempre que possível. Ok. Tchau. Tchau.